Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arena da Saúde. Hoje eu tenho o prazer de trazer uma convidada que, para mim, é extremamente importante para a minha vida. Além de ser uma profissional que eu conheço, é minha prima, né? E tenho certeza que vai inspirar muitos de vocês, pois ela conhece o sistema de saúde de ponta a ponta. Ela iniciou nessa área da saúde como técnica de enfermagem, ali na assistência. Depois passou a trabalhar como assistente social, fez pedagogia para poder complementar o seu serviço e depois iniciou o curso de psicologia e agora é uma psicóloga renomada aí no Brasil, que atende profissionais da área da saúde. Então, eu tenho um prazer de bater esse papo hoje com a minha prima e profissional, Regina. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Oi, Everton, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar participando desse bate-papo aí com você, né? Eu que vejo a sua trajetória no trabalho, o seu crescimento profissional, eu que fico muito honrada de participar aí dessa conversa com você. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Ó, vai ser uma rasgação de seda para tudo que é lado hoje, já estou avisando, É, pois a gente realmente é assim, nossa família é muito apegados, nós somos muito apegados, e é um puxando o outro, como a Regina falou, é um se inspirando no outro, e tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo de hoje, e vai ser uma conversa solta, vai ser uma conversa descontraída, né? Mas vocês vão poder pincelar muitas coisas, né? Que vai servir para sua trajetória profissional ou para você que não é profissional da área da saúde, você vai se inspirar para a sua vida como pessoa, tenho certeza. Regina, fala para mim primeiro como se deu, né? Como se deu quando você parou para imaginar qual carreira que você iria seguir, o porquê seguir a carreira da área da saúde e por que fazer o auxiliar de enfermagem naquela época, né? E o que se deu? O que você imaginou na sua cabeça por que seguir essa área? a minha história eu acho que é bem interessante, no meu ponto de vista, né? Eu tinha exemplo na minha casa, onde a minha mãe, na época dela, ela era atendente de enfermagem, e que naquela época, atendente de enfermagem tinha chefia, tinha cargos importantes, que hoje já foi mudando, né? Foi modificando. E aí eu cresci nesse ambiente hospitalar, né? Então, muitas vezes a gente passava em consulta e ali ficava, porque a nossa trajetória não é uma trajetória tão fácil, né? Então, eu fui me apaixonando no cuidado, onde tinha o meu exemplo, e eu fui fazendo esse cuidado. Então, eu iniciei um curso de auxiliar, um curso técnico de auxiliar de Uhum. enfermagem, e aí eu fiz o curso, gostei. Eu já trabalhava na área administrativa, né, muito jovem. Então, com 18 anos, eu fui fazer esse curso, tendo o exemplo dela. E gostei muito desse curso. Gostei e fui trabalhar na área. Logo quando eu saí, eu já consegui. Isso foi em 97, 96, 97. 97. É, Só para as pessoas se situarem, a gente está falando de São Paulo, né? Porque muitas pessoas vão assistir de outros lugares do Brasil ou de fora do Brasil. Nós estamos falando de São Paulo, né? Você seguiu a carreira em São Paulo. Você nasceu e foi criada no bairro do Jaçanã, é isso mesmo? Zona Norte de São Paulo, né? isso. Eu estou dizendo aqui a nível de Brasil, São Paulo, Jaçanã. Então, eu cresci no Jaçanã, eu moro ainda no Jaçanã, né? Aqui na Zona Norte. E aí eu fiz esse curso técnico. Gostei, eu fiquei encantada, até porque na ocasião o meu pai ficou hospitalizado, ele ficou muito doente, e aí eu precisei ficar com ele queria a minha companhia, né? Então eu fiquei meio que de referência, lógico, eu era muito jovem, e eu fiquei lá algumas noites, então eu fui gostando. Então, Legal. logo quando eu saí, eu entrei na rede pública, né? Meu primeiro hospital que eu trabalhei, sempre trabalhei na pública. Gosto muito do atendimento do SUS.
sou apaixonada pelo SUS, o SUS funciona, né? Eu acho que é uma política muito importante para nós. E aí eu fui trabalhar num contrato no Hospital do Mandaqui, trabalhei lá, pronto-socorro, depois eu fui para o Hospital da Santa Casa, um hospital aqui do Jaçanã também, onde eu aprendi muito, 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 muito. E fiquei 14 anos. Então, Eita, só dentro do para... nicho, eu falo Legal. bastante. Não, sem problema. Eu só vou, às vezes, interromper um pouquinho só para a gente poder salientar algumas coisas, né? Você falou Sim, que se iniciou por conta da avó, né? Da avó Bernadette, que foi a sua grande influência, e por conta isso. do adoecimento do pai, né? Do seu pai, né? Do avô. E aí você teve essa experiência dentro do hospital, cuidando dele, acompanhando. Mas já tinha outros familiares que já eram da área da saúde nessa época, ou você foi uma das primeiras ali? Não, não, muito pelo contrário. A minha mãe, minha avó, né, na verdade, já era da área da saúde. Tem as minhas tias mais velhas que já estavam nesse caminho da enfermagem. Eu penso que a nossa família já tem veia, né, da É, enfermagem nesses cuidados, né? Tem tia-avó que já era da enfermagem, as primas mais velhas, e aí não tinha como, por onde escapar, porque eu entendo que a nossa família está nos cuidados, né? Eu tenho sim. essa raiz de cuidar, e por isso é automático, eu não me vi em outro lugar, a não ser no cuidado. Pode ser um cuidado direto ou indireto, mas sempre no cuidado. Ah, muito legal. Já vou falar de antemão que a Regina foi uma das minhas grandes inspirações para entrar na área também, né? Fora a minha mãe, que eu falo sempre que foi a minha grande inspiração, porque a gente tinha uma troca diária, né, dentro de casa, mas as minhas primas, minhas tias, as nossas conversas no almoço de domingo, de final de semana, era muito envolvido com o que acontecia dentro do hospital, né? Isso. Então, desde pequeno, eu cresci ouvindo essas histórias e poder, depois, mais velho, decidir para a área da saúde, para mim foi muito fácil, né? Quando as pessoas, na minha época, quando eu decidi ser enfermeiro, meus colegas de turma ali, né, de colégio, não entendiam, né? Porque você falar em 2004, 2003, você falar que você seria enfermeiro, que era uma coisa que na época era muito focado nas mulheres, né? Eram poucos homens que tinham na área, ninguém entendia nada, porque você seguia a área da enfermagem, não seguia a área do direito, da administração. Naquela época a informática estava surgindo muito, até a área de TI estava crescendo muito, e aí eu falava, não, eu vou ser enfermeiro. Aí eu tinha que contar toda essa história da minha família, né, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas primas, que já eram profissionais da área da saúde, que eu conhecia muito bem a área, né? Sim. Então, só salientando o porquê, né, você se tornou uma profissional da área da saúde, porque eu também me tornei um profissional da área da saúde, né? E Mas para a aí, gente é muito voltando para o... claro. É, é. E Para nós é aí, muito voltando... claro escolher essa área da saúde, né, Everton? É, Porque quando a gente olha os nossos pares, que são os primos, os tios, não tem por onde. A gente já nasceu nessa área, que é o cuidar do ser humano, é cuidar do outro. A gente tem esse olhar. Indiferente sim, de ser da saúde, a gente tem um olhar, o cuidado com o primo, o cuidado com o tio. É natural isso. Então, a é gente não verdade. consegue sair. E aí você começou falando da sua carreira como técnica, né? O seu curso na época de enfermagem era muito parecido do que é hoje ou ele era diferente do quando você cursou lá em 97, 98? Mudou muita coisa? Se você lembra, fazendo uma comparação com o que é hoje, a enfermagem mudou muito ou não? Eu acho que mudou sim, na área da saúde, nos cuidados, né? Vai evoluindo, né? Tecnicamente, as pessoas vão evoluindo. As doenças estão aí, os pacientes, né, também vão mudando, Sim. mas eu acho que evoluiu bastante. Na sua época ainda tinha o atendente ainda. O atendente de enfermagem Já ainda tinha estava dentro do saindo, hospital.
eu já peguei o finalzinho do atendente. Então, já tinha mudado. Na minha época não tinha um atendente, já estava saindo nos hospitais. O curso mais era voltado para o auxiliar de enfermagem. Era auxiliar de Não tinha o enfermagem técnico que ainda. o técnico era uma coisa muito nova. Era só o auxiliar de enfermagem e a enfermeira. O técnico Legal. já era diferente. Precisava fazer um outro curso, né, para fazer o técnico. Eu cheguei a fazer um curso também. Legal. E aí você iniciou a carreira no hospital privado, no particular, ou iniciou no hospital público? Hospital público. Eu trabalhei por contrato pelo Estado, o contrato de 1 ano podia aumentar um pouquinho, né? Mas eu fiquei num contrato no Hospital Público do Estado que me garantiu, assim, portas abertas para outros hospitais, né? E para mim foi maravilhoso o aprendizado no pronto-socorro de hospital público, né? Eu Você entrou no sempre. hospital Mandaki, não foi? Hospital Isso, Mandaki. no, Para quem não sabe o que, 98. que é para quem não sabe o que, que é o Hospital Mandaki na Zona Norte, dá para você tentar explicar um pouquinho o que, que é o Hospital Mandaki na Zona Norte de São Paulo? É um hospital de referência hoje para trauma, né? Tem uma história muito bonita desse hospital, porque lá atrás, no passado, na origem do hospital, se eu não me engano, era pacientes com tuberculose, mas acho que lá atrás, se não Uhum. me falha a memória, tá? E hoje ele é referência, é um complexo hospitalar, né? Muito grande, Sim. é uma potência grande, né? O hospital público aqui. Para quem não sabe, o Hospital Mandaki, como a Regina falou, é referência hoje De trauma. na sala de trauma, né? Ali na parte de ortopedia, de trauma, de pronto-socorro. E, assim, a gente tem o Vila Nova Cachoeirinha ali também, que é próximo também, né? O Hospital Vila Nova Sim. Cachoeirinha, mas o Mandaki, praticamente qualquer acidente que acontecia ali nas marginais, nas avenidas próximas, todos o SAMU encaminhava para o Mandaki. Então, todos os casos graves, né, de trauma, a maioria era encaminhada para o Mandaki. E você entrou nesse pronto-socorro. Eu entrei muito nova, um pouco sem nenhuma experiência, saindo do curso, e eu fui para lá, num pronto-socorro. Eu sempre fiquei em pronto-socorro, a grande maioria das vezes, assim, eu sempre fui de pronto-socorro, essa é que é a real. Dentro do pronto-socorro tem as clínicas, mas eu ficava na sala de emergência, assim, sala de Legal. medicação, sempre muito dinâmico. E para quem não sabe, esses hospitais, assim, são extremamente abarrotados, assim, são extremamente cheios. Não é hospital tranquilo, não, é um hospital muito cheio, né? É muito cheia. A demanda nessa época era os hospitais é muito. Eu acho que sempre o hospital público é muito cheio. E aí não tinha UPA, né? Não estava em É grande verdade. movimento de UPA. Era pronto-socorro e UBS. Então as pessoas geralmente já procuram os hospitais grandes, de grande porte, para solucionar os problemas, né? E é uma loucura. É uma Eu sei loucura porque que na não dá época da tempo de ir minha no faculdade, banheiro. não dá tempo, assim. Eu lembro que acho que eu fiz um estágio no Mandaki, na época da faculdade, e, assim, era, assim, realmente era loucura, assim, paciente no corredor, sala cheia, aquele bem típico do hospital público, né? E, assim, é um aprendizado gigantesco para o profissional ali, né? Eu peguei uma época que eu acredito que é muito ruim, porque tem o volume de paciente é muito grande até hoje, mas como que eu posso dizer? A superlotação deixava também os profissionais muito ruim de trabalhar. Maca no chão, era subhumano, né? A É. qualidade de atendimento que se dava. Hoje, melhorou um pouco mais. Eu acho que pode se melhorar sempre. Sempre dá para melhorar. A política pública está para isso, a gente pode trabalhar melhor,
mas o carinho, os profissionais, a parte humana, eu acho que isso é muito bom aqui, a parte humana do profissional. E aí você viveu uma jornada, né? Muito tempo trabalhando lá no Hospital Mandaki. Você chegou a algum momento a conciliar dois trabalhos, trabalhar em outro hospital e ir no Mandaki também, ou sempre só no Mandaki? Nessa época, eu trabalhava só no Mandaki. Depois desse contrato, eu fui para outro hospital, né? Acabou esse contrato, aí eu me casei, fiquei um pouco cuidando da minha família ali, que eu estava iniciando, e fui trabalhar em outro hospital público, que é da E, Santa Casa, que é assim, é o mesmo perfil, é um hospital bom para o território, só tinha ele aqui nesse território, então super lotado, super lotado. É um hospital público, é difícil de trabalhar porque tem muita demanda, mas tem coisas boas também, né? A gente, sim, se a gente vai falar só de coisas não tão boas, mas o calor humano, você conhecer os pacientes, né? Como eu trabalhava e morava no mesmo bairro, então geralmente a gente encontra esses pacientes e faz vínculo com os verdade, pacientes. Isso é muito, verdade. muito bom, muito positivo. O hospital público tem muito disso, né? De você formar uma família, assim, né? Você conhece tanto os profissionais que trabalham com você, acaba se tornando uma família, como também os pacientes, como você falou, assim, encontram na padaria, depois encontram no outro na rua É, e vira uma grande família, é, né? é. Eu gosto do hospital público, né? É um trabalho muito sério que as pessoas fazem. Eu acho que as pessoas são muito sérias, um Sim, profissional de boa qualidade. Eu acredito nos profissionais, né, da área da saúde, tanto no particular como no público, é indiferente disso, mas eu estou falando da minha vivência uhum, do público, né? São pessoas que estudaram e continuam estudando, são técnicos de enfermagem que já são enfermeiros, já têm graduação e continuam trabalhando como técnico de enfermagem. Até porque hoje não se abre concurso público, né? São as OS que o governo acaba terceirizando, e aí tem qualidade, né? Eu sim, percebo que tem essa qualidade dos profissionais da área da saúde. E o paciente só tem ganho, né? Quem tem ganho sim. realmente ser atendido com um profissional de alta Muita categoria, né? capacidade, De né? qualidade. Isso. É muito É, bom. Eu vi muitos amigos, né, colegas de trabalho, que está como técnico, auxiliar de enfermagem, que já era enfermeiro, ou faz esse duplo vínculo, né? Enfermeiro no lugar e técnico no outro. O paciente ganha, acontece, é só ele que ganha, né? acontece muito E disso, né? acontece, acontece bastante, por falta de oportunidade, talvez, mas acontece bastante. E aí, com o tempo, eu fui mudando, eu me via fora, dentro da enfermagem, mas com outro olhar. É esse ponto que Dentro eu da. quero chegar aí, né? Porque você não seguiu a carreira como enfermeira, né? Sendo que você estava ali já ali dentro do grupo de enfermagem, ali, né? Dentro da equipe da enfermagem, o porquê você foi escolher, né? Agora falando um pouco mais sobre a assistência social, né? Sobre a sua profissão, que você exerce até hoje, o porquê você, o que você foi observando ali na área da enfermagem, como você falou, o seu olhar era outro, né? Quando você ia abordar o paciente, é, o que você começou assim, meu, eu gosto da área da enfermagem, mas eu quero buscar outras coisas. Qual que foi esse estalo? O que deu para, que você pensou para seguir outra carreira dentro da área da saúde? Na área da enfermagem, eu tinha tudo para caminhar para ser enfermeira, né? Para fazer uma faculdade na área da enfermagem. Mas com o passar do tempo, e a gente vai percebendo algumas coisas, e eu não me via como enfermeira. Eu falava, não, não é isso. Porque eu também fiquei sobrecarregada pelo trabalho no hospital público, mão de obra faltando, equipamentos. Eu via a pressão que as enfermeiras
dentro da realidade delas, eu não me via neste cuidado, né? E aí, como eu disse para você no início, tem uma construção minha, é como eu me vejo como sujeito, no cuidado. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa. Toda vez que eu fazia um atendimento, eu demorava mais que os outros, porque eu queria saber outras coisas. Eu acabava, falava, peraí, por que eu estou fazendo diferente do meu colega? Que olhar é esse que eu estou dando para esse paciente? E aí eu descobri nesse trajeto, nessa minha trajetória, o serviço social. Eu falei, quando eu fui olhar para assistente social, o que ela fazia, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu não quero ser a enfermeira com este olhar de cuidado. Eu quero olhar mais no todo, né? Porque muitas vezes eu me pegava, né, quando um médico falava, olha, vou prescrever tal coisa, tal medicação, tal dieta tem que ser mudada. E eu ficava olhando para essa família, para a realidade dessa família, que muitas vezes me atravessava. Que eu fazia isso, né? Me atravessava, pera lá. É outra realidade. O médico, com toda a capacidade técnica, alguns, dentro da minha realidade, tá, o Everton, não conseguia entender que aquela família não ia dar aquele suporte que na realidade dele, talvez, no conhecimento técnico, é o que ele tinha que prescrever e de dar de orientação. E aí eu fui buscar o serviço social, garantir esse direito, né? Olhar para esse. Isso foi em que ano, mais ou menos, que você optou por fazer o serviço, a faculdade de serviço social? E que época que era, Foi, mais eu ou acho, menos? 2003. 2003. Então, eu iniciei em 98, 97, 98. E aí, em 2003, eu já tinha filho, já tinha casado. E aí eu falei, não, eu preciso estudar agora, né? Meus filhos eram pequenos, mas eu falei, não, eu preciso estudar, eu não posso ficar parada. Eu precisava movimentar. E eu tinha essa vontade, né? Essa sede de Mas como é que estudar. foi conciliar tudo isso ao mesmo tempo? Trabalhando na enfermagem, tendo família, filho pequeno, estudando. Muito difícil. Muito difícil. Muito, e hoje continua sendo muito difícil fazer tudo isso. Qualquer pessoa, se falando, não vou falar fora, mas aqui dentro, no Brasil, é muito difícil. Você ser uma mulher negra, periférica, casar, estudar, baixa renda. Tem vários outros leques que eu tenho que ser muito teimosa para fazer isso. Eu Não, foi vejo uma assim. guerreira. Foi guerreira, porque eu acompanhei também de perto uma outra profissional, prima nossa, que também trilhou esse caminho de família, faculdade, e ser profissional no dia a dia, e eu via como era cansativo, assim, e eu não tenho como calcular, né, dimensionar como que é você vai dar um É muito plantão exaustivo. de 12 horas, ou de 8 ou de 12 horas, depois você tem que ir para casa, cuidar dos filhos, depois você tem que ir para a faculdade. É muita coisa. Administrar tudo isso para a mulher, eu acho que é muito exaustivo, muito cansativo. Muito mesmo, porque você acaba se privando de muitas coisas pelas suas escolhas. Então, eu escolhi fazer o técnico, que eu achei que abriu as portas de emprego, escolhi casar, escolhi ter filhos, e aí agora em outra época eu falava assim, eu comecei do fim, né? Casar, ter filhos e depois estudar. Mas era o que eu tinha na minha realidade, né? Então, eu tive que ter um suporte, algumas vezes, de alguém tomar conta dos meus filhos, que meu marido também trabalhava na época à noite, ele trabalhava em 2 empregos, né? Cada noite ele ficava em um emprego, estudava de manhã também, e aí ele tinha tarde para descansar. Eu, contrapartida, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Depois eu tive que trocar o horário de trabalho. Era essa loucura. Mudar de casa, sempre para conciliar esse estudo.
e ser a mãe. Algo geralmente sempre acaba ficando para trás, né? Não tem jeito, né? É um sacrifício, né? Fica, são escolhas. E aí você também não dá para a gente ter tudo, né? Mesmo que você tenha condições econômicas, você tem quem cuida dos seus filhos, mas sempre alguma coisa vai ficar para trás. Não tem Mas faz jeito. parte das escolhas. É a luta diária. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue também, né, conseguir algumas coisas na vida. E eu acho que o estudo só abre porta, só abre mente. Eu acho que o estudo a gente ganha. A gente muitas vezes não vai enriquecer Sim, economicamente, mas se vai ter um ganho na vida que o dinheiro também não compra, não paga, né? sim. E Então, a realização, né? é igual eu sempre digo para os meus filhos, o estudo, eu acho que é a herança que os pais possam deixar para os filhos. Abrir mente. Né? Você é cru quando você vai estudando, você vai socializando com outras pessoas, trocando essa experiência, te abre mente, te abre portas. E foi isso que eu fiz nessa trajetória. Aí você Meu termina o marido curso acabou. de. Você ia até falar do seu marido, é até bom que eu vou deixar um pouquinho mais para frente essa Uhum. parte. E aí, e como é que foi você trocar de técnico de enfermagem para começar a trabalhar, se posicionar dentro do hospital, né, como assistente social? Como é que foi essa troca de chave para você? Olha, eu falo para você que é difícil. Eu saí da enfermagem, mas a enfermagem não saiu de mim, né? Ela tá ligada, não tem como, não tem como. Muitas vezes ainda eu me pego, eu tenho que me policiar, porque eu tô dentro de um hospital hoje, e como eu tive essa vivência, vem à tona. Não tem como eu sair, desaprender. Eu Uhum. muda algumas coisas que eu não estou mais ligada diretamente com o paciente, mas quando você vê assim, funcionar um acesso. Ah, Uhum. eu quero muitas vezes. Deixa eu verificar essa pressão, deixa eu ferir essa pressão. Então, isso eu tenho ganho. Mesmo como assistente social, eu acho que só acrescenta. Eu não perco nada, só acrescento, porque aí eu consigo entender algumas coisas para direcionar a família. Quando a família vem num serviço social para questionar alguma coisa e o médico está falando, eu já consigo compreender e troco. Às vezes, a grande maioria, o médico fala de uma forma mais técnica, aí eu falo, olha, lembra que o médico falou? É sobre isso. E aí eu vou colocando de uma forma mais pedagógica, dentro da realidade dessa paciente, que essa vivência alguns médicos, alguns profissionais não tenham. É sobre E conta um isso. pouquinho como que foi seu primeiro trabalho como assistente social, aonde que foi, porque muita gente desconhece como que funciona o serviço de um assistente social, né? É, o trabalho da assistente social também não é nada fácil, principalmente aqui no nosso país, aqui no Brasil. Eu acho que é um trabalho que eu me apaixonei, Uhum. né? Garantir direitos, eu acho que tem muito a ver com comigo, com a minha história, é garantir direitos, né? Direitos e deveres. E aí eu não conseguia no hospital, né? Porque muitas vezes, como eu estava na área da técnica ali do auxiliar de Na enfermagem, enfermagem. Uhum. as pessoas, quando ia me contratar ou pensava em fazer, ela não tem perfil porque eu acho que o entrevistador, o recrutador, não consegue separar isso. Olha, ela saiu dessa área, mas ela pode ir para outra área e não vai implicar. É como eu percebo hoje. E aí eu saí da área hospitalar e fui para assistência, que é da política da assistência social. Então, dentro da política da assistência social, tem um serviço social, que é assistente social. Né? É uns nomes bem E como é que parecidos. funciona? A política da assistência social tem um assistente social,
que eu acho Uhum. que esse nome deveria mudar, né? Assistente social. Mas eu fui trabalhar numa ONG, passei por um centro de acolhida para homens, que eu vou fazer um parênteses. Como técnica, me ajudou muito, tá? A como se portar, né? Porque lá dentro trabalhando como assistente social, num serviço da assistência, né? Falei, poxa vida, pessoas em vulnerabilidade, estou vendo questões de saúde muito importantes aqui, que o assistente social, na grade curricular dele, não vê. Falei, pera lá, esse paciente está um pouco confuso, tem alguma questão de saúde mental, tem Uhum. uma questão aí biológica. Então, eu via algumas questões que alguns colegas, como assistente social, não conseguia perceber. Certo. Fazer encaminhamentos, direcionar este usuário para um serviço de saúde, olha, sua diabetes, o senhor verificou, o senhor tem a pressão alta, né? O senhor está hipertenso, como que é isso? Vem de família? E isso só veio me ajudar, né? Só veio somar como Acrescentou profissional. sumo. Um olhar, eu acho que eu tenho esse ganho, um olhar diferenciado. É só Muito. ganho. Eu falo que você tem uma visão 360 graus, né? Você consegue ver Sim, a assistência, a parte administrativa, a parte social, né? Também, porque a assistência social trabalha muito próximo ali da área administrativa, a parte social, que a assistência social tem a sua competência, e depois você tem a parte da psicologia agora, né? Então, são poucos profissionais que têm essa visão 360 graus de um paciente, né? o trabalho do assistente social aqui ainda é um pouco para os outros, para a equipe multi, tem um olhar um pouco ainda, não conhece o trabalho, então faz uma mistura, né? Como eu disse para você, o nome assistente social parece que presta uma assistência, parece que é um trabalho burocrático, e não é, eu trabalho dentro de uma política, né? E aí o trabalho da assistente, a atuação é diferente. A gente precisa saber reconhecer isso. Qual é o meu papel como assistente social? É Você acha que garantir. você acha que então o nome deveria mudar de assistente social para um serviço social? Qual que seria a nomenclatura mais correta? Eu acho que tem umas discussões, né, Uhum. que as assistentes sociais vêm fazendo para mudar. Porque, como as pessoas não conhecem o nosso trabalho, Uhum. acha que a gente vai terceiriza. Ó, o que eu não quero fazer, eu implico para este profissional burocrático. Não, E não é. não coloca esse profissional como um pé de um profissional universitário também. Parece que ele está um cargo abaixo, pode ser, como assistente. Esse negócio de ter essa parecendo assistente fica parecendo Parece que que é ele está um cargo abaixo. administrativo. Não É, parece que é administrativo? E não diminuindo. Não é isso. Não é diminuindo nada, ninguém, nenhum outro profissional. Não tem essa relação. Mas a gente tem uma importância muito grande para esse paciente ou para esse usuário, e a gente está dentro de uma equipe multidisciplinar. A mesma importância, e cada um na sua importância, é um farmacêutico, é uma nutricionista, é um educador físico, é a mesma aqui, por importância. exemplo, aqui na Alemanha, a gente tem um profissional, né? Mas a gente não chama de assistente. Ele é só chamado de serviço social. Ele não tem essa palavra assistente, é só serviço social. Ah, tal pessoa trabalha no serviço social. Então seria a Regina do serviço social, não tem a palavra assistente, que eu acho que seria realmente também o mais correto de ser usado. E as pessoas precisam conhecer o trabalho do outro, né? Se eu não conheço o seu trabalho minimamente, eu vou acabar confundindo como que você tem que fazer. Se eu não sei que um enfermeiro não. Hoje já está mudando, mas um enfermeiro, ele não vai fazer o trabalho da nutricionista.
né? Ele não Sim. faz. A nutricionista não faz o trabalho do enfermeiro. E aí, quando chega no serviço social, se pede para fazer. Então, eu tenho essa percepção, talvez eu esteja errada, mas e aí o profissional tem que se colocar. Opa, não é assim. Por isso que eu sempre Sim. digo, o assistente social está sempre em luta, está sempre lutando para se colocar ali. E você tem que saber qual é o seu papel dentro daquela equipe, Sim. né? Desculpa ter te cortado, mas se quiser falar um pouco mais como é que era esse primeiro trabalho que você fez na ONG, né? Qual que é o papel que você desempenhava lá? O trabalho do assistente social que eu realizava nessa ONG foi meu primeiro emprego, é garantir esse usuário direitos mínimos, que é uma moradia, alimentação, colocar ele para voltar para a sociedade, ver aonde ele talvez não está se encaixando. Algumas pessoas faz uso abusivo de substância, tá à margem, recolocar na sociedade. É um trabalho também multi-assistente social, é dentro de uma política que a gente vai conversando com as outras equipes, uma rede de apoio. Então, o assistente, esse usuário, está em situação de vulnerabilidade social, econômica, familiar, ele já perdeu algumas coisas, e a gente vai trazendo, vai trabalhando esse indivíduo. Então, a gente trabalha muito com a psicologia, que vai trabalhar na rede básica, né? Na unidade básica de saúde, para garantir saúde. A gente vai buscando trabalho nos CATs, vai profissionalizando, colocando ele para estudar, muitas vezes, que saiu da escola, né? Abandonou a escola. E colocando essa pessoa, esse indivíduo, como sujeito, ele como protagonista da sua vida, da sua história, algo que aconteceu lá atrás que fez ele ir para a margem, voltar, né? Muitas vezes eu tive bons resultados, mas depende muito mais do indivíduo. Eu quero, é muito mais dele do que a gente só mostra caminhos, mas a escolha sempre é do indivíduo, em qualquer área, Você, tanto em você hospital, tem alguma paciente. história? Uhum. Tenho várias Não, pode histórias, continuar falando, pode continuar falando. várias histórias, né? É, tenho duas histórias muito legal, eu acho, para mim, que marcou. Primeiro, é um senhor que morava na Zona Leste, por a dinâmica dele, ele acho que era de uma religião, de uma Uhum. igreja, e aí ele, sempre muito correto, em um determinado momento, ele se desviou, digamos assim. Eu Uhum. não estou dizendo que ele está certo nem errado, e ele acabou se separando, né, dessa esposa, e porque ele acha que ele errou, ela descobriu a questão deles, e ele não se viu mais pertencente a essa família, ele ficou tão envergonhado do que ele fez, Uhum. ele achou este lugar, o centro de acolhida, ele foi para a rua, e é um senhor que tinha casa, filhos, netos, profissão, que ele não estava à margem, mas era no momento. E aí, quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, tava fora, assim. E ele foi contar a história dele, né? E ele falou assim, Regina, eu não me vejo mais na minha família, no meu leito, porque eu errei. E aí ele falou, eu preciso ficar aqui. Então a gente foi trabalhando esse senhor para ele se encontrar, para ele não ficar ali no centro de acolhida. É esse trabalho, Certo. garantir para ele. E foi um trabalho muito positivo. Pouco tempo. Eu acho que ele ficou uns 3 meses. Então, à noite, ele dormia no centro de acolhida e de dia ele fazia as coisas diárias dele. Ele chegava aí na casa dele, né, com a esposa, ele visitava, ele tinha essa relação com ela. E de noite ele ia para lá. Então, até ele se organizar,
ele ficou lá. Depois ele seguiu o caminho dele. O E outro essa ONG rapaz, era só para homens, né? esse que eu trabalhei, nesse primeiro momento, era só para homens. Mas Um pode outro falar essa rapaz, segunda história que eu quero ouvir também. esse outro rapaz é totalmente fora da curva, mas muito fora da curva. Era um argentino que ele saiu de mochilão, veio conhecer o Brasil e aí foi roubado, perdeu tudo, o dinheiro, foi descendo a costa litoral, né? Sei que ele chegou aqui em São Paulo, só com a roupa do corpo. Tinha faculdade, o que para ele passava na ocasião, na cabeça dele? Eu precisava, como eu acho, ele tinha uma graduação, acho que ele era sociólogo, alguma coisa assim, que ele falava que ele precisava conhecer. E aí ele ficou um bom tempo no centro de acolhida, até ele se organizar, a juntar dinheiro. Ele tinha contato com a família, mas ele não queria dizer que ele estava num centro de acolhida. E aí a gente conseguiu emprego para ele, conseguimos que ele voltasse para a Argentina. Mas ele estava só com a roupa do corpo. Estava sendo tratado dignamente, igual os outros, que muitas vezes são pessoas que egresso, ex-egresso, né? No sistema privativo, né? E que já se perderam família, que estava ali, mas estava tentando se organizar. Outras pessoas. Eu acho que tinha várias histórias assim para contar. Muitas, né? Muitas histórias. Tem pessoas que não vão sair mesmo da realidade, já se perdeu e que vai ficar ali. Eu acho que o sistema também não ajuda tanto, outros é permissivo a ficar nessa situação. Tem muita questão de saúde mental, porque essa pessoa não tem um local e que se encontra na rua. Tem E, e, muitos. aí eu, e aí eu vou puxar um gancho agora para falar um pouco do seu curso de pedagogia. Quando é que entrou essa necessidade de fazer o curso de pedagogia e ter essa visão mais pedagógica? Nessa ONG, onde eu trabalhei, tem vários serviços, né, que eles prestam para a prefeitura. A prefeitura aqui de São Paulo vai terceirizando, e aí ela vai ganhando alguns serviços, né? Eu fui trabalhar com criança vítima de violência. E aí eu precisava saber como que eu vou trabalhar com essas crianças, qual era o meu papel ali, que já não era mais da área da saúde, já não era mais só como assistente social, garantir direito a essa família, a essa criança, que esse é o papel do assistente social, mas eu tinha que ter mais técnica. Aí eu fui fazer o curso de pedagogia, quando eu estava trabalhando, né, nessa área. Eu falei assim, como que eu vou trabalhar? Eu só trabalhava com o público adulto, trabalhar com a criança agora. No imaginário, como é isso? Eu não sabia lidar. E aí eu resolvi fazer esse curso. Então, pedagogicamente, eu sabia algumas coisas. Assistente social garantir direito para essa criança, é um direito dela ser protegida. Mas eu não sabia passar isso de forma mais lúdica para essa criança. E aí eu quis buscar. Quando eu nunca trabalhei como pedagoga, né? Só fiz meus estágios, mas me ajudou muito ver essa realidade, desenvolvimento dessa criança, como que passa. E aí eu fiz esse curso, né? Essa graduação, que eu gostei muito de Paulo Freire. É muito interessante dentro dessa realidade dela. Como que ela pode perceber essas violências, né? Trazer isso para essas crianças e talvez para essas famílias. E aí foi pouco, porque eu acho que não atingiu o meu objetivo.
porque dentro da violência, onde eu também me encontro, eu acho bem legal esse trabalho, que bom que tem profissionais para trabalhar com essas crianças vítimas de violência. Eu resolvi fazer o curso de psicologia. Aí explodiu minha mente, porque a psicologia é fascinante, fascinante. É muito bom, é muito legal conhecer esses teóricos, esses filósofos, é muito apaixonante. E aí sim me deu embasamento técnico para trabalhar essas famílias. São famílias que vêm extremamente adoecidas pela violência. Então, são pessoas que deveriam proteger, né? E aí não protege as suas crianças. Não protege muitas vezes porque não querem, mas é um tema muito difícil, onde as mulheres, muitas vezes, né, as mães que vêm trazer as suas filhas que foram vítimas de violência de um adulto que deveria proteger, se encontra também dentro das suas fragilidades, se percebendo que também foram vítimas de violências. Quantas mães ou quantos responsáveis, porque homens também, foram violentados, aí quando vem trazer seus filhos, fala, puxa, eu estou vivendo isso novamente, porque eu também sofri violência na infância. E aí não é só garantir os direitos dela, como num atendimento eu vou dar esse suporte como assistente social. Eu tenho, vendo uma ideia, tá? É uma sugestão, não sei se você vai aceitar. Eu acho que a gente poderia marcar um vídeo apenas para tocar neste assunto específico, como você falou, não só da questão da criança, mas do adulto que foi violentado quando era criança, né? Quando criança. Eu acho que muito se fala da violência infantil, mas eu acho que é importante pegar neste ponto, enfatizar esse ponto dos adultos que têm esse trauma, né? Eu acho que é importante a gente, acho que gravar um vídeo específico. Não sei se você concorda, mas eu acho que é um assunto interessante. Sim, sim. É muito interessante. Tem pessoas assim muito mais gabaritadas para falar, tem pessoas renomadas para falar sobre esse assunto, que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre violências, né? Mas enfim, e aí eu fui fazer o curso de psicologia, onde eu pego a técnica da psicologia e que hoje, como assistente social, eu tenho um outro olhar, é outro ganho também, né? Eu só venho somando de técnicas, né, de visões, de percepções de outras áreas para trabalhar como assistente social, onde eu atuo hoje. Então, hoje eu trabalho no hospital de referência a pacientes oncológicos. Eu tenho 2 vínculos, né? Eu prefiro não dizer neste momento um nome para não. Não, tranquilo. Tá? Nem sei se eu tenho autorização para isso, mas eu prefiro não dizer. Mas eu trabalho em 2 hospitais, eu faço duplo vínculo, pacientes oncológicos, né? Eu trabalho num hospital de referência para mulheres e o outro só oncológico. Enfim, toda vez que o assistente social vai falar das políticas públicas, garantir direitos, né, garantias de direito para essa família, a gente fala também de responsabilização, a gente tenta não vitimar, né, mais essa família e não negligenciar. Esse é o meu trabalho também, garantir e responsabilizar, garantir direitos, direcionar essa família. E aí eu utilizo dessas técnicas que eu aprendi e, em contrapartida, também faço atendimento como psicóloga, eu faço atendimento online com as pessoas que me procuram, mas aí eu faço psicoterapia clínica, clínica Entendi. de autoconhecimento e que as pessoas vão me buscando. E esse é o meu trabalho, né? No serviço social, eu trabalho no hospital,
que é um trabalho com a equipe multidisciplinar, que me dá. Aí eu volto novamente, eu saí da De assistência e novo. volto, né? Eu me perdi um pouco. Aí eu volto para a área da saúde, foi na pandemia. Então, na pandemia, eu volto a trabalhar, entro no hospital novamente. Foi uma época muito difícil, mas muito Nossa, difícil, mas muito difícil. deve ter tido muito trabalho com assistente social. Muito, era muito difícil. Na pandemia, como assistente social, você lidar com o sofrimento do paciente, porque ele entrava no hospital de um jeito e não sabia se ia sair. Não tinha esse contato com a família. Então, e aí é muito delicado falar, porque os profissionais da saúde também, como é tudo muito novo, também não sabia lidar, né, com esse sofrimento, com com esse novo vírus, essa nova doença. E profissionais que estavam ali trabalhando, daqui a pouco também estavam adoecidos emocionalmente e físico, porque também ficaram doentes, né? Vi muitos médicos falar, puxa vida, e agora? Né? Eu tenho O que um a gente vai fazer? médico que é minha referência, né? O doutor Ricardo Seller. Assim, é muito, muito gratificante ter trabalhado na pandemia, de lição de vida, atender famílias que falavam assim, eu preciso ouvir a voz, eu preciso ver, a gente fazia chamada de vídeo, um hospital que eu trabalhei que foi super humanizado, mas muito humanizado que outros hospitais que a gente via que não fazia, a gente fazia lá. É um hospital que abriu só para Covid. Então, o hospital inteiro era só Covid, todos os leitos 100% Covid. Aqueles hospitais de campanha que nós Ele tivemos na iniciou época? como campanha, mas é um hospital físico. Hoje ele é Tá. um hospital, hoje ele não é mais para isso, né? Lógico, mas é um hospital que ele teve que abrir para o Covid. E aí tinha muitas UTIs, muitas UTIs. Eu me lembro que cada UTI tinha 10 leitos. Tinha 7 UTIs. Quase 100 leitos só de UTI. Não, eu lembro, essa época para mim também foi muito difícil, porque eu trabalhava no hospital também privado, e eu trabalhava no hospital público, na Santa Casa da Santa Cecília, na UTI da Santa Casa da Santa Cecília, e na sala de emergência que nós recebíamos esses pacientes doentes no hospital privado, e assim, e eu nunca vi tanta morte dentro de um espaço de 24 horas como eu vi na pandemia. A pandemia, ela sugou bastante do profissional, a energia, assim, emocional, né, tanto física, né, porque você não parava, assim, você não tinha um momento de descanso, principalmente na UTI da Santa Casa, você não tinha descanso, você não conseguia Não. tomar uma água. Não. Lá este hospital, que é em São Bernardo, né, que eu trabalhei nessa época, o trabalho da assistente social, do serviço social, foi muito importante para essas famílias. Para essas famílias foram muito importantes, essencial. Eu não vou dizer a parte médica, que a gente não tem nem o que discutir, né? Mas esse acolhimento que o serviço social é de primeiro mundo. Eu acho que eu não vou ver em outro lugar, porque eu vivi isso, né? Uhum. Este acolhimento que o serviço social, que esse hospital fez para essas famílias, eu não vi em outro lugar. Eu não vi. E quantas vezes eu fiz chamada de vídeo, quantas vezes eu gravava, não dava os vídeos, é lógico, né? Para Sim. essas famílias, porque é direito, mas para acalentar, olha, a pessoa está te mandando essa mensagem. Eu pegava esses vídeos e mostrava para este paciente. Era muito, 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 muito bom. Você via resultado realmente, essa aproximação. E famílias, né? Um filho ter que enterrar uma mãe num dia, no outro dia, no mesmo dia, outro irmão, é surreal. É surreal que a É muito pandemia triste. trouxe.
muito triste. Eu vivi isso, né, na carne, né? Eu tive essa experiência na minha família e que me ajudou a passar também, porque eu já vivia isso com os pacientes, de repente eu sou uma família. Então, Eu não sei para quem não, para quem está assistindo esse vídeo agora, pode ser que esse vídeo esteja sendo assistido daqui 10, 20 anos, a pessoa não tem noção do que foi a pandemia. Muitas das pessoas que morriam, elas eram enterradas com o caixão lacrado. A família não podia ter acesso, né, a fazer um velório, né? O caixão saía direto do necrotério do hospital e ia direto ser enterrado ou cremado. Então a família não tinha oportunidade de velar o seu familiar, né? Você e esse ter a noção ritual, do que foi a pandemia, né? esse vai ficar uma lacuna para essas famílias, porque esse ritual é cultural, né? A gente precisa disso. Psiquicamente, é importante que você faça isso, esse ritual de despedida, a gente precisa disso. E aí foi tirado dessas famílias. Então, lá a gente ia paramentar toda essa família, ali no leito, fazia esse reconhecimento, até porque para não a família ter certeza que é o seu ente querido ali, é da sua família. É importante. Como que eu deixo minha família na porta do hospital e eu não sei se eu vou retirar, se é o mesmo? Isso é, é, é plausível de você achar que não é, porque a mente vai enganar. Então, lá Uhum. neste hospital, a gente tinha esse cuidado, esse olhar humanizado para esta família. Então, se fazia o reconhecimento paramentado, se a família desejasse, tinha que fazer isso. E todo mundo queria se despedir. E é uma dor, e eu não vou conseguir descrever o que essa Uhum. família, a importância para essa família. E para todo Deixa eu mundo fazer ali, só. Tem algumas perguntas que chegaram aqui. Tem tá, algumas pessoas que querem te fazer alguma pergunta referente à parte do serviço social. tá. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Aqui a ID Chagas mandou uma pergunta para você. Quais são quais são as principais dificuldades, né, que você enfrenta no seu dia a dia como assistente social? Hoje, hoje, olha, é diárias, é diária. Eu acho, como assistente social, garantir o direito, né, para essa família, a saúde, aonde não tem a vaga de saúde, também ainda não é, a gente não tem vaga. Assim, olha, pode vir. Não. Para você conseguir uma consulta, às vezes você faltar no emprego, né? É muito difícil você trabalhar como assistente social hoje. Eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Olha, para pontuar uma aqui, são tantas, mas que eu queria deixar. Trabalhar essa família na vulnerabilidade dela. Eu acho que é um trabalho muito difícil. Eu vou dar um exemplo prático. Eu, como assistente social, recebo uma demanda da equipe. Uhum. Olha, o paciente vai estar de alta, o paciente oncológico, tá? O paciente estar de alta, a família financeiramente é bem vulnerável, mora extremo, está bastante debilitada, mas clinicamente ela está de alta, ela está bem, então não precisa ocupar mais esse leito. Agora é ambulatorial. Uhum. E essa família é o idoso, onde os filhos precisam trabalhar, né? Alguns não conseguem dar conta de parar de trabalhar para tomar conta desse paciente. Como que eu vou garantir que este paciente vai dar continuidade ao tratamento? Como eu não posso deixar de responsabilizar essa família que precisa trabalhar para dar o sustento.
É muito difícil. Muito complexo. É muito complexo. Porque eu não posso falar para esse familiar, eu acho que eu não tenho esse direito de dizer para ele, olha, para de trabalhar para você cuidar. E a gente tem que achar a gente tem que achar rede de apoio. Porque muitas vezes essa família também já está adoecida. Tem que dar conta, né? Às vezes é uma mulher, digamos assim, que precisa trabalhar, cuidar dos filhos, e às vezes é uma mãe, né, que está ali. Como que você vai fazer? Buscar também ajuda do governo, porque tem que também ajudar. A gente fala muito de negligência familiar, mas será que essa família está sendo negligente ou se ela não está conseguindo dar conta? Ela não tem estrutura, né? Não tem estrutura. Cuidar de um paciente em casa oncológico, eu não tenho um curso de técnico profissional para cuidar. E é um limite, porque é a minha mãe, é o meu filho. Como que eu vou dar? E eu quero dar, mas eu não posso parar de trabalhar, porque a gente precisa pagar a conta. E tem a questão da barreira também física, por exemplo. Às vezes um paciente ele recebe alta, mas ele sai acamado. Quem E dá às esse vezes na casa suporte? dessa família tem escada, né? O banheiro não é Quem dá esse adaptado. suporte? Quem vai dar esse suporte? Quem vai olhar? Então, é esse trabalho de rede que é importante, de conectar com a UBS, o CREAS, Centro de Referência da Assistência Social, com o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, as ONGs que dão esse suporte, ver um familiar, ajudar a conectar esse principal cuidador a essa família. Não deixar também esse paciente perder a autonomia de escolha, porque muitas vezes a gente tira a voz desse paciente. É um trabalho que você tem que fazer e é devagar, e o tempo pede para você ir rápido. E o sujeito Sim. tem o tempo dele, essa família tem, porque é anos de construção, né? E é Como que você muito vai trabalhar? complexo, né? É muito complexo você imaginar que o hospital precisa girar leito, porque tem paciente que precisa entrar para. E aí esse paciente precisa sair de alta porque ele já tem melhora clínica. E aí ele não tem estrutura dentro de casa, mas você precisa liberar esse leito. É muita coisa envolvida. Não é um trabalho fácil da assistente social. E isso, voltando à sua pergunta, é sobre isso, né? Hoje, o que eu percebo nos hospitais que eu estou, pacientes idosos ou paciente que precisa de retaguarda hospitalar. Ele não é um paciente que dá para ficar em casa, eu entendo, mas também não precisa ficar no hospital. Aonde que a gente vai colocar? Não tem. Falta. A política pública aqui no Brasil precisa pensar sobre isso. Precisa, para ontem. Aonde que a gente vai garantir que esse paciente tenha qualidade? Um hospital de retaguarda. Não tem. São poucos. E esses poucos não dá para a gente. Não tem. Se hoje você precisar, pensando que é um idoso, que a filha, né, o filho desse paciente também já é idoso, que não consegue. Como que eu posso responsabilizar essa pessoa? É um direito. Civilmente, o filho tem essa obrigação, mas eu não consigo. E como que eu não posso obrigar a cuidar? Sendo que ele também está precisando de cuidados. Como que eu vou fazer isso? Sim. E aí que tá, Difícil. aonde que a gente vai direcionar este paciente? Porque a UBS não tem perna para fazer um home care. A saúde pública não faz isso. A UBS, né, a equipe externa da UBS, que é a EMAD, aqui em São Paulo, ela não faz o serviço de home care. Elas passam visita, a equipe técnica passam visita para nortear essa família, porque precisa ter um principal cuidador ali. Mas se é o idoso, é aí que tá. Se é uma, e aí, esse é um limo, né?
É bem sutil, mas que a gente precisa Mas tomar acontece esse muito, cuidado. né? Acontece muito. As pessoas não têm noção, mas acontece muito. Muito. Como que eu vou pedir para uma família para colocar uma dieta, saber se está locada ou não, né? Tá usando sonda, que precisa trocar esse paciente acamado de decúbito, fazer uma ferida complexa, um curativo de uma ferida complexa, ter pessoas para auxiliar, colocar num carro. É muito difícil para fazer uma consulta. Difícil, difícil. Chegou uma outra pergunta aqui, mas aí já mudando um pouco para a sua outra área de atuação, que é a área da psicologia. Essa pergunta Uhum. aqui é da Vânia Lúcia. Ela está perguntando aqui se você atende profissionais da área da saúde, como é a sua relação com os outros profissionais, se eles te procuram muito para esse tipo de trabalho terapêutico. Sim, eu tenho alguns pacientes que é da área da saúde, mas eu não atendo colegas de trabalho, né? Para não se misturar as relações. Uhum. Porque não é indicado fazer esses atendimentos, eu, como psicóloga, atender um colega de trabalho. Mas esses colegas de trabalho sempre indicam um outro profissional. É um trabalho que a gente percebe os profissionais da saúde estão bem adoecidos emocionalmente, pelo trabalho que exerce e pela falta de recursos, né? E eu faço esses atendimentos geralmente online, porque aí dá a chance desse profissional fazer esse atendimento, se cuidar emocionalmente também. Então, eu faço esses atendimentos sim. Eu acho que o online ele é bom para o profissional da área da saúde, porque ele está na correria do dia a dia, sai de um plantão, vai para o outro, vai para a faculdade, vai fazer um curso, e às vezes ele não consegue se deslocar até o psicólogo. Eu acho que a consulta online isso ajuda muito, né? Nessa parte, né? Sim. Sim. Eu acho que a vida está muito dinâmica. As pessoas não conseguem parar para se perceber, para se olhar, né? Então, essa parte online é muito bom. Você atinge mais as pessoas, tem mais procura do que o presencial, realmente. É muito bom, tem Legal, sim. legal. A outra pergunta que chegou aqui, da Tânia Alves, ela está perguntando referente como é que é a sua relação com seus filhos, né? E se eles são também profissionais da área da saúde. Eu tenho dois filhos, né? Não tem como falar de mim se não falar deles, porque eles são profissionais também da área da saúde. Eles são psicólogos, né? Tem um filho já formado como psicólogo e o outro, esse ano, 2026, já se forma. É Legal. uma relação muito boa, muito próxima, porque a gente faz uma troca, né, de conhecimento, até de geração. Tem coisas que eu preciso deles para poder entender que eles estão à frente, mas tem coisas também que assuntos que eles me têm como recurso. Então, é uma troca muito positiva mesmo. Um dos meus filhos, ele tem experiência em centro de acolhida também, com o público GL, como que é a sigla agora? Ah, eu já não sei mais, que agora tem tanta letra na sigla, É, que antigamente era GLS, mas agora já tem muita coisa aí já, né? diversos. Eu não sei mais, eu já estou perdido nessa parte. E Me aí desculpe ele ao público que da comunidade, mas realmente eu não sei. É que agora é tem muitas letras. o meu filho, ele tem essa experiência com o público de mulheres e homens trans. Então, ele vai me trazendo. Ele trabalhou 5 anos, né, com esse público. Ele faz atendimento psicológico, a grande maioria também é com esse público. E a gente faz troca.
né? Faz troca, eu como assistente social vou falando, olha, você encaminha o seu paciente, né? Ele não vai falar detalhes do atendimento, mas ele Uhum. vai buscando, né? Porque os atendimentos são sigilosos, mesmo a gente sendo próximo, ele é um profissional muito competente e técnico, né? E aí ele vai falando, vai buscando também. Então eu bebo muito da fonte deles, tanto Isso é legal, do porque você tem um que já é formado e já tem experiência, e o outro que está se formando, então ele vai trazendo essas coisas dali da universidade, do que está sendo falado, né? Das inovações, do que está mudando, né? e o outro ele gosta muito de trabalhar com criança, né? Eles gostam de trabalhar com esse público. E aí eu vou aprendendo, porque criança eu tenho manejo, mas não sou tão afinada quanto eles. Eu trabalho com público, diversos públicos, mas eles vão me dando um toque, né? De aperfeiçoamento e de troca mesmo, profissional, né? E a gente precisa buscar os colegas, os pares, para a gente conversar sobre. É uma conversa muito técnica que a gente tem dessas trocas de experiências. Eu acho que eu tenho mais ganho do que eles, né? Eu, Ah, legal, 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 muito legal. Tem outra pergunta aqui, que chegou, é a Suzilene Camilo. A pergunta dela é: quais são os seus planos para o futuro profissional? Ou parou nessas 3 faculdades? Ou vem mais por aí? olha, eu tenho muitos sonhos ainda. Como eu sou muito jovem, muito jovem, eu acho que a cabeça tem que estar sempre funcionando. Sempre você tem que estar buscando. Eu acho que isso que me move, que motiva, é querer buscar, buscar, buscar. Eu não posso parar. Eu tenho vários sonhos. Eu penso em fazer uma faculdade de direito ainda. Eu acho que isso ia me ajudar muito, muito, muito mesmo. Né? O direito ia me dar um suporte, que eu não tenho, uma vivência. Queria trabalhar, queria atender o público de surdo e mudo, com deficiência auditiva. Legal. Prestar atendimento, esse era um grande sonho meu. Prestar atendimento para esse público. Eu acho que eu gostaria, como eu sou uma pessoa que eu acredito que sou bem expressiva, eu acredito que eu ia me dar bem e eu acho que tem que ter um olhar também de atendimento, porque quando chega uma pessoa com essa deficiência, a gente fica parada. Você entende por que me move a procurar, a estudar, pesquisar sobre? É a Porque a questionar gente sobre, atende, né? porque nós atendemos um grande público. Você que é da saúde, é enfermeiro, ter uma pessoa que tem uma deficiência, né? Uma pessoa surda ou muda, auditiva, como que você vai se comunicar? Eu vi um caso há uns anos atrás de uma enfermeira, eu acho que na Bahia, se eu não me engano, que ela tinha uma formação específica para para este público, né? É, Mas assim, eu acredito que na área da enfermagem, acho que deve ser 1% ou menos, ou 0,5% dos profissionais que sabem atender esse tipo de público, que tem capacidade para atender esse tipo de público. porque geralmente é alguém que tem, o que eu percebo, tá? Minha percepção. É alguém que conhece, que tem alguém na família, então tem mais manejo. E você tem que se especializar nisso, você tem que fazer um curso. Então, eu tenho esse desejo de fazer, aí mais para frente um pouco, de fazer esse curso para atender de forma clínica essas pessoas, né? E o curso Legal. de direito, eu tenho Muito esse bom, desejo interessante. também. Eu acho que a vida é isso, né? É um eterno aprendizado. A gente tem que estar sempre buscando as pessoas. Como eu falei no vídeo anterior que eu gravei no canal, algumas pessoas têm mais dificuldade de sair dessa zona de conforto, de sair dessa estabilidade, mas por outro lado tem pessoas que têm mais facilidade porque já
é da pessoa, já é característica da pessoa sempre querer buscar algo mais, né? E eu acho muito interessante essa busca por conhecimento que você tem, né? É muito bonito, né? Ver essa busca. Muito parabéns, né? Por essa busca. Eu acho que a zona de conforto é boa, mas não serve para mim, né? Tem pessoas que ficam melhor e tá tudo Uhum, bem ficar, se dar bem assim. Mas eu preciso estar buscando, tem que estar motivando. Sempre com cautela também, né? Porque a gente precisa respirar, a gente precisa se acalmar um pouco, senão a gente vai saindo tropeçando tudo. Mas é o que me motiva, né? Eu atendo mulheres vítimas de violência, trabalho com violência, em outra contrapartida, trabalho também com pacientes oncológicos, gosto de clinicar, a psicologia me abriu um leque, eu gosto muito da psicologia, mas de clinicar. Não gosto de um público, eu não gosto nada fixo, né? Eu uhum. gosto de estar sempre aberta para Eu tudo. acho que é legal de tocar neste ponto, pois às vezes a pessoa ela acredita que ela tem uma habilidade somente para uma coisa. Eu acho que eu acredito que nós temos vários dons. Em algum certo momento da vida você vai aperfeiçoar esse dom. Às vezes a pessoa começa como técnica de enfermagem, como você começou, mas você percebeu que você tinha esse olhar, essa vocação para o cuidar. Mas só que dentro do cuidar é um mundo de profissões, né? Então você pode exercer outras profissões dentro desse mundo, né? Mas também nada impede de amanhã mais tarde você passar para uma outra área, como a área do direito, né? Então assim, é bom a gente colocar esse ponto que às vezes as pessoas acham que ela só sabe fazer uma coisa. Não. Às vezes você ainda não descobriu, você não se permitiu, né, fazer outras coisas. O que você acha? O Everton, eu acho que na atualidade a gente pode tudo. Tudo é possível. Você pode tudo. Você não precisa. Quem quer se especializar, ficar técnico em um tema, tá tudo bem. E que bom que tem pessoas assim. Já pensou todo mundo falar de tudo? Eu acho que precisa ter mesmo pessoas que focadas só em determinado assunto, porque eu vou beber daquela especialidade, daquela pessoa, né, daquele conhecimento. Mas isso não serve para mim. Para mim, eu, Regina, não serve. Eu preciso estar buscando outras coisas. Precisa. Eu gosto de saber de tudo um pouquinho, mais Uhum. generalista. Eu gosto disso. Não, Ser eu só gostei do que você colocou. específica. Olha, sou uma pessoa que estou envelhecendo, naturalmente, né? Que bom que eu estou envelhecendo. Mas se eu ficasse só como auxiliar de enfermagem, não teria esse outro conhecimento. Talvez eu não estaria feliz. Hoje eu me vejo uma pessoa feliz profissionalmente, estou aonde eu sempre busquei. Eu sou uma pessoa de muita sorte, assim, de busca de conhecimento, porque eu pedi a Deus, escolhi, orei por este momento que eu estou vivendo hoje. Então, é por conta disso, porque eu fui atrás. A gente Sim. pede, mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu gosto disso, isso que me motiva. Mas hoje está tão gostoso em algumas áreas que a gente pode buscar várias outras coisas, né? É Legal. interessante quando eu escuto alguém falar assim: olha, vou dar mais próximo da nossa realidade, tá? Eu conheci agora, tá fresquinho. Um médico, ginecologista, que aí ele disse: é a segunda graduação dele. Ele é engenheiro. A primeira. Eu falei, mas, doutor, como assim? Ele falou: minha primeira graduação é engenharia. E eu falei, e aí, como é bom você poder ir para outros lugares? Ele falou: olha, essa área
da medicina é muito boa, muito legal, estou amando, é o que eu queria, mas para chegar aqui, eu tive que fazer Passar por engenharia. engenharia. E que bom que ele passou pela engenharia para ter certeza. E é Que uma legal. pessoa incrível, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Para mim, é ótimo. Ah, muito legal, fico contente. Mais uma pergunta aqui para você. Bruna Silva, qual é a sua visão hoje da área da saúde? E se você aconselha que outras pessoas entrem nessa área também? Olha, eu tenho uma visão muito boa da saúde, principalmente aqui no Brasil, né? A mão de obra, eu não tenho conhecimento fora, que nem você, né, o Everton, não é meu lugar de fala, mas eu entendo que as pessoas que buscam a área da saúde tem muito campo mesmo, é um leque muito grande. Eu aconselho todo mundo a fazer, ao menos um curso básico da saúde, eu aconselho, dá emprego, né? Eu acho que o salário não é dos melhores, pela responsabilidade e a grandiosidade que é os profissionais da saúde. Mas eu aconselho, sim, as pessoas fazerem. É, Eu acho eu sou que. suspeito para falar. Eu também sou suspeita, porque eu acho que todo mundo tem que fazer. E eu acho, e vou além, viu? Os profissionais da saúde teria, na minha percepção, todo mundo começar do base. É passar pela unidade básica de saúde, ver a realidade das pessoas que você vai atender, né? E eu já estou misturando um pouquinho Não, do fica à serviço vontade. social. Eu acho que as pessoas precisam conhecer. Você vai trabalhar com pessoas que você não sabe qual é o público que você vai atender. Mesmo no hospital particular, você pega uma pessoa que está num convênio, e é o convênio da empresa, né? E aí você tem que saber entender essa realidade, por que essas pessoas não chegam à, à saúde? Porque elas não querem, porque elas não se cuidam? Quem não quer se cuidar, né? Ou é porque não conseguem, o acesso não está para todo mundo. Então, eu aconselho, sim, É. todo mundo entrar nessa área da saúde, quem gosta, quem e se perceber, olha, eu escolhi esse curso, mas eu não tenho vocação, e é no estágio que você vai ver, não ficar na área da saúde porque meu pai me quer, minha mãe desejou. Não, eu acho que porque a gente tem que ter essa vocação. Ou porque só dá emprego, é uma área que dá emprego, porque eu preciso pagar minha conta. Eu acho que é arriscado, porque aí você acaba sendo um profissional. Mas vale a pena arriscar para você entender que realmente eu fiz uma escolha certa. Ou realmente não é para mim, vou buscar outras coisas. Eu acredito, como você falou, o profissional que não tem vocação para estar no cuidado direto com o paciente. Mas como nós falamos, a área da saúde ela é gigantesca, ela tem a área administrativa, ela tem a área que a gente fala burocrática, que você não tem contato com o paciente, né? Mas você ajuda indiretamente esse paciente, Sim, né? Então, assim, é um universo, eu falo para muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa acha que a área da saúde é a área da enfermagem, ou a área da medicina, não, mas existe dentro da rede hospitalar ou a rede da área da saúde, existe muitas funções que não estão ligadas ao paciente. Eu falo que o serviço da limpeza é tão quanto importante ao do médico, assim, mas ele não está tendo contato com o paciente, mas o serviço daquela pessoa que está limpando ali é essencial. Então, assim, a pessoa que está abrindo a ficha na recepção, também, todos participam do cuidado desse paciente, né? Eu só estou colocando aqui duas profissões, mas, assim, existem várias outras. quantas outras, né, profissionais dentro da saúde e do cuidado. Eu acho que você disse, tocou num ponto muito importante. A gente fala muito da enfermagem e a gente fala muito da equipe médica, mas é uma equipe. O médico, ele não trabalha sozinho. Tira a enfermagem e deixa só o médico. Tira a enfermagem
E aí, o que vai dar? Tem as outras equipes, né? A gente vê muito a desvalorização da pessoal que cuida da limpeza, mas tira para você ver o que vai dar. Vira um caos, não funciona. Não funciona. É um alimentando o outro, um precisando do outro. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém está sozinho. Né? Para a gente existir, precisa do outro. Então, Legal. todas as outras áreas que a gente nem se dá conta, é importante. Muito legal, muito legal. Nós estamos chegando a 1 hora, e quase 1 hora e 40 de bate-papo. Para mim está super assim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Horas. Tem muito assunto, a área da saúde, ela é, como eu falo, ela é gigantesca, tem muito assunto para abordar com a Regina, sobre o que ela pode dar de dicas para muita gente seguir essa área, tanto da psicologia, do serviço social, da enfermagem, tem muita coisa. Eu acho que até cabe outro bate-papo sobre algum assunto em específico para a gente poder sugar o máximo da Regina sobre aquele assunto específico. E eu quero que vocês coloquem aqui, né, nos comentários, se vocês querem algum tema que a gente não abordou aqui, que vocês querem que ela possa repetir esse bate-papo e falar sobre, coloque aqui nos comentários, vá lá no nosso Instagram, né? E mais uma outra pergunta, Regina. Como esse profissional, essa pessoa que quer fazer um acompanhamento contigo, como que ela te acha nas redes sociais? Você tem algum site, algum e-mail, Instagram, para as pessoas te Tá. acharem? Eu tenho, vou passar para você, depois aí para você colocar na sua equipe, né? Vou repassar para você. Mas os atendimentos online, né? Passo depois para você direitinho e você divulga. Tá certo? A Pode gente deixar vai que eu passo. deixar, a gente vai deixar no link do vídeo. Vamos colocar Tá. também na nossa página do Instagram, também na nossa descrição do post no Instagram. Vamos colocar no nosso story e vamos deixar lá o link para vocês entrarem em contato com a Regina. Tenho certeza que vocês vão ter, principalmente você que é profissional da área da saúde, que quer conversar com alguém, que te entenda, que já passou pelo que você está passando, as questões emocionais, a questão da família, de filhos, e como conciliar tudo isso, da pressão que é você ter que todo dia ser perfeito, porque às vezes a gente se cobra de não errar, o profissional da saúde, né? Porque a gente trabalha com um ser humano, então existe essa pressão interna, né? Então, mas você precisa falar com alguém, você precisa ser acompanhado por alguém. Não é bom para nossa cabeça, para o nosso emocional, não ter ninguém, não ter esse acompanhamento, né? Então, nós vamos deixar aqui no link da descrição do vídeo o contato da Regina, para que você possa entrar em contato com ela. Eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em te atender, fazer um bate-papo contigo, marcar essa consulta. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente bem atendido por ela. O Everton, muito obrigado. Mas eu queria deixar um parênteses aqui, só para a gente finalizar, tá certo? Fica à vontade, o espaço é seu. As pessoas buscam o melhor corpo, elas vão na academia, elas buscam a melhor viagem, elas buscam os melhores passeios, as melhores influências, né, da atualidade. As pessoas buscam atendimentos médicos, mas não buscam atendimento psicológico para cuidar da sua saúde, né, emocional. Eu percebo e venho percebendo que não se fala, não se pode falar que eu tenho alguma questão de ordem emocional, psíquica aí, né? De autoconhecimento, a gente passa por violências, diversas violências no decorrer da vida que a gente nem percebe e que nos tornam também uma pessoa violenta e a gente sem perceber. Então, eu peço para parar, para repensar, refletir se eu estou realmente me cuidando, né? E que tempo, que disposição que eu faço isso para fazer esse cuidado? Cuidar só do corpo, buscar atendimento com cardiologista, buscar atendimento com ortopedista, mas eu não busco atendimento psicológico, né? E eu acho esse cuidado que a gente tem que ter mesmo com a gente. Não é porque o outro está pedindo, porque alguém está dizendo, mas é por mim.
A gente precisa e ter uma outra pessoa para te acolher, para te escutar. O profissional não faz isso porque é curioso, mas é um olhar técnico, é uma escuta técnica que vai te dar um direcionamento, uma pessoa que você possa confiar. E às vezes não é o primeiro profissional que vai dar certo com você. E é uma busca, tem que dizer sempre daquilo que te machuca, daquilo que está te angustiando. E esse profissional da psicologia pode te ajudar, se não for eu, qualquer outro profissional da psicologia, vá buscar. Necessariamente não precisa ser a Regina, mas que vá buscar atendimento, porque todos nós temos alguma questão para trabalhar. E ainda que você diga que não precise, que não tem nenhuma questão, já é uma questão, né? Se eu quero buscar já ou começa não. por aí. Então, é uma questão não ter nenhuma questão, né? Aonde você vive que não tem nenhuma questão. Talvez não seja um momento para buscar, mas é o que eu acredito. Então, busca terapia. Eu não levanto bandeira para nada, a não ser buscar atendimento psicológico. Mesmo para conhecer, fazer um primeiro atendimento. E muito obrigada, viu? Então, só para encerrar, gostaria de agradecer novamente, né, esse bate-papo com a Regina. Foi um prazer, foi leve, espero que vocês tenham gostado também. Para mim foi de grande valia. Eu anotei várias coisas, vou pegar o vídeo, vou assistir de novo, vou tirar várias lições, né, de muita coisa que você passou para nós. E espero que você possa voltar novamente aqui. O canal está aberto para você, sempre que você quiser voltar aqui, vai estar aberta essa porta, né? E tenho certeza que vai ajudar muita gente. A intenção do canal é isso, é deixar para outras pessoas, né? Para as pessoas se inspirarem, ouvir outras histórias e ver, é possível, né? Que é possível você chegar, mesmo com toda a dificuldade, é possível você ser um bom profissional, é possível sim você cuidar da parte emocional, né? O maior exemplo está aqui, né? Então, que vocês possam pegar como referência, como exemplo, né? Tudo na vida é isso, você tem que filtrar as coisas boas, as ruins você deixa de lado, e as coisas boas você tem que trazer para você, para a sua vida. Mas, novamente, muito obrigado por esse tempo, por você ter tirado esse espaço para nós. Novamente, muito, muito, muito obrigado. Everton, eu que agradeço. Admiro você como pessoa, né? Profissionalmente também. Vejo o seu crescimento, essa busca também pelo conhecimento, de querer ajudar as pessoas. Esse passo que você está dando é muito importante. Eu me inspiro também, né? Eu acredito que algumas pessoas podem se inspirar em mim, mas o quanto eu também me inspiro nas outras pessoas. E é essas pessoas que a gente vai buscando. Eu que agradeço a oportunidade, me senti super confortável. Vou dizer para você, confesso a você que no primeiro momento fiquei, puxa vida, será que eu vou dar conta? Uma coisa é a gente falar entre família, dar nossa opinião, outra coisa é falar aqui para você com uma câmera, a gente que não está muito habituada com isso. Mas eu me senti super confortável, peço que venha próximas vezes, né? Assim, e é um aprendizado isso aqui para mim, viu? Fique sabendo que eu estou aqui aprendendo e gostei. É lógico que a gente sempre tem que melhorar, mas que seja a primeira de muitas, o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, né, nesse bate-papo de hoje. Né, espero que vocês tenham gostado novamente. Deixe seus comentários aqui, nos comentários aqui abaixo. Espero que a Regina possa voltar para estar conosco. A porta está aberta, como eu falei, né? E que vocês todos possam ficar com Deus. Tenham uma boa semana, um bom final de semana para quem está assistindo no final de semana. E até a próxima. Até Obrigado. mais. Obrigada. Tchau.